E aí, galera, tudo bem com vocês? Professora Tati, passando aqui para deixar aí para vocês mais uma aula de língua portuguesa, adjunto adverbial. Então, vamos lá. Até agora, nós vimos aí os termos da oração dentro da análise sintática. Eu falei para vocês que nós temos os termos da oração os essenciais, que são sujeito e predicado. Dentro desse sujeito e desse predicado, nós trabalhamos os tipos de sujeito, simples, composto, indeterminado, né? Nós vimos aí a oração sem sujeito e trabalhamos aí todos esses sujeitos aí ao longo do primeiro bimestre, revemos, né? Também trabalhamos os tipos de predicado, verbal, nominal e verbo nominal. Depois eu vou passar para vocês futuramente aí, recapitulando esses tipos de predicado, um resuminho, uma revisão. Dentro desse predicado, nós começamos a trabalhar os termos, né? Quais são esses termos? Primeiro, nós trabalhamos os complementos verbais, trabalhamos a transitividade do verbo. O verbo ele pode ser transitivo, direto ou indireto, e ele pode ser intransitivo, que é aquele verbo que não necessita de complemento. Trabalhamos também os objetos, que são complementos do verbo. Vamos relembrar aí, quem são os objetos? Complementos do verbo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Aline comeu a maçã. E come alguma coisa. O que a Aline comeu? O sujeito da ação aí verbal é a Aline, sujeito simples. Comeu é um verbo transitivo, porque logo ele precisa de complemento. E o que ela comeu é a maçã. Vamos lembrar das perguntinhas. Quem comeu e o que ela comeu. Maçã vai ser o nosso objeto direto, que é o complemento do verbo comer. Vamos lá. Mas hoje a aula aí, agora, né, dentro daquela família que eu passei no início da aula, lá no início do ano para vocês, o sujeito, o verbo, e os complementos, que são os objetos, complementos de verbo, e os complementos que eu vou trabalhar agora, que são os adjuntos. Nós vamos trabalhar hoje nessa aula o adjunto adverbial. Muito fácil, tranquilo. O que é o adjunto adverbial, professora? É o termo que pode indicar circunstância e estar assim como a própria palavra diz, junto ao verbo. Então, o ad, a gente pega a palavra aí, ad significa junto de, o adverbial junto ao verbo. Então, muito fácil, né? O que nós temos que ver aí e perceber? O adjunto ele vai estar indicando uma circunstância para quem, professora? Para o verbo. Vamos lá. Navegue. Eu coloquei um exemplo para vocês aqui, o verbo navegar, né? Que é verbo. Nós vamos prosseguir agora na análise aqui dessa oração. Navegue na internet grátis por um mês. Então vamos lá. E navega em algum lugar, né? Onde vai navegar? Na internet. Como esta pessoa vai navegar? Grátis. E por quanto tempo? Por um mês. Então nós temos aí adjuntos adverbiais que se ligam ao verbo navegar, indicando circunstância. Fácil assim. Se eu tenho verbo e tem algo que modifica esse verbo, indicando uma circunstância, é chamado de adjunto adverbial. Facinho, né? Então vamos lá. Navegue na internet, que é o lugar. Como que você vai navegar? Grátis. É o modo como você vai navegar. Por quanto tempo, professora? Por um mês. Então, o tempo aí que vai determinar aí a circunstância. Então, é muito tranquilo. Nós temos que perceber que o adjunto adverbial ele vai estar sempre junto ao verbo, mudando aí, indicando uma circunstância ao verbo. Então, vamos lá. Eu quero relembrar com vocês que nós temos duas análises. E, na verdade, na língua portuguesa, na gramática, são três: a análise morfológica, a análise sintática e a morfossintática. Eu vou falar aqui hoje da análise morfológica e da análise sintática. A análise morfológica você vai lembrar claramente de quê? Classe gramatical. Quais são as classes gramaticais que eu tenho aí dentro dessa oração? Tá? E a análise sintática, análise dos termos da oração. Então, vamos lá. Eu peguei a mesma oração e vou explicar aí para vocês como vocês verem como que é simples e o que é o adjunto adverbial.
Vamos lá. Ela comeu o sanduíche ligeiramente. Então, ela, substantivo, comeu, verbo, o artigo aí definido, masculino, singular, que acompanha a palavra sanduíche. Sanduíche é o substantivo e geralmente é um advérbio de modo, porque é o modo como ela comeu. Aqui a gente tem análise morfológica, ou seja, eu divido a minha oração e analiso as classes gramaticais. Só que nós estamos agora trabalhando a análise sintática da língua. Então, nós estamos analisando o que, professora? Os termos das orações. Né? E nós estamos no adjunto adverbial, que é um termo acessório. Lembra lá do exemplo que eu dei, né? Que se eu vou ao shopping, a roupa é um acessório necessário? Um kit de roupa, claro, né? Então, eu tenho aí o que a gente chama de um termo que não pode faltar, um complemento obrigatório. E eu tenho aquele relógio, aquela pulseira, aquele brinco que eu posso usar, que é o meu termo acessório, ou seja, eu posso retirar e não vai me causar nenhum prejuízo. Então, prosseguindo aí, vamos fazer agora a análise sintática dessa mesma oração. Vamos lá. Ela comeu o sanduíche ligeiramente. Então, nós temos a mesma oração com duas análises diferentes. Então, aqui o ela, né, tem um sujeito simples com núcleo. Ela, né, que é a parte principal aí do sujeito, comeu. E come alguma coisa. Então, comeu vai ser um verbo transitivo, porque necessita de complemento. Ele vai ser direto, porque o que ela comeu? O sanduíche. O que é direto? Professor, eu tenho preposição antes do objeto? Não, eu tenho artigo. Então, eu tenho aqui o quê? O sanduíche, que é o meu objeto direto. E ligeiramente é o modo como ela comeu o sanduíche. Então, esse ligeiramente, se eu retiro ele da minha oração, ela comeu o sanduíche, tem sentido? Sim. Mas o meu termo acessório faz o quê? Ele modifica o meu verbo. Ela comeu de que forma? Comeu ligeiramente. Eu posso falar que ligeiramente sanduíche? Ligeiramente ela? Não. O que o ligeiramente aí modifica ou indica? O ligeiramente ele modifica o modo de comer. Então é um adjunto adverbial. Fácil assim. O adjunto adverbial modifica o verbo e ele, na análise morfológica, é um advérbio. Então, toda vez que eu tiver esta dúvida, professora, eu não sei se ele está modificando o verbo, o que eu faço? Faz a análise morfológica, separa por classes gramaticais e veja se ele está modificando o verbo ou não. E depois faz a análise sintática. Um beijo grande, espero que tenha sido boa essa aula, que você tenha aprendido aí que o adjunto adverbial é muito tranquilo. Ok? Beijo, beijo. Lembrando, circunstância, eu tenho várias, de modo, de lugar, de tempo, de instrumento, de negação, de afirmação, e aí a gente relembra um pouquinho as circunstâncias da classe dos advérbios. Beijo grande, tchau, tchau.